Meu nome é Thiago Carneiro, eu tenho 28 anos, eu nasci aqui em São Paulo, capital, e nós estamos aqui na Secretaria de Esportes de São Paulo. Meu trabalho aqui é com o setor de imprensa, onde eu trabalho com a parte de comunicação visual, de design e auxilio também o pessoal nos takes de gravação, às vezes do jornalismo, da assessoria, dos eventos e tudo mais. Na minha vida pessoal eu gosto de ler bastante, sou um leitor assíduo, mais especificamente da Dona Arte, são os quadrinhos. E também eu gosto muito de viajar e sair com os amigos, mas eu acho que a minha paixão aí nesse momento está realmente dedicada aos quadrinhos. O Afronerd é uma página que eu criei em 2016 e ela foi criada de uma maneira muito natural, foi um hobby, eu não tinha uma pretensão inicial de nada, era só mesmo para mostrar um pouco do que eu adquiria dos quadrinhos que eu comprava na época. Eu tinha voltado a comprar quadrinhos, que era uma paixão antiga de adolescência, e passou a ter uma repercussão conforme eu fui tirando as fotos dos quadrinhos no Instagram. Eu também estava usando a página como uma forma de entender a ferramenta, por ser um estudante de marketing, então eu precisava entender como que tudo aquilo funcionava. E o Afronerd foi criado a partir disso. Com o decorrer do tempo, ele foi ganhando um engajamento bacana e se tornando uma importante página, um importante veículo de comunicação dentro do cenário de quadrinhos, pensando na representatividade. Até pelo próprio nome, Afronerd, eu sou uma pessoa negra que está falando de quadrinhos, o que não é muito comum dentro do universo de quadrinhos atual. Então isso foi uma coisa que foi muito importante, que eu fui perceber num segundo momento, assim, e que hoje eu acho que realmente virou o ponto principal da página. Mas tudo iniciou a partir de um hobby meu, que foi os quadrinhos mesmo. Ainda tem uma deficiência muito grande, não só de personagens negros nos quadrinhos, não só de protagonismo negro nas histórias, mas também por trás das histórias. Quem está escrevendo as histórias, quem está desenhando elas. Então, assim, existe toda uma ausência de representatividade negra dentro da indústria de quadrinhos, e não só da indústria de quadrinhos, como todos nós sabemos. E eu acredito que eu como Afronerd, posso, estando ali representando esse público, eu mostro para essas pessoas que esse espaço também pertence a elas. Muitas pessoas negras, elas gostam sim de quadrinhos, elas gostam de ler mangás e outras coisas, e até participar de eventos de cultura pop no geral, só que elas não se veem representadas nesses espaços, então elas ficam mais distantes, elas ficam com passos atrás porque elas acham que elas podem e provavelmente vão ser discriminadas de alguma maneira desses eventos. Basta falar já pelos preços de alguns que já discriminam isso, porque nós sabemos que a população negra no Brasil é a que está mais carente no cenário socioeconômico. Então, assim, não é muito provável que uma pessoa, principalmente uma pessoa periférica, vá ter condições de gastar 100, 200 reais numa entrada de um evento e, ao mesmo tempo, ela poder ir lá e consumir alguma coisa, sabe? Consumir um quadrinho, consumir uma action figure ou alguma coisa dentro desse cenário de cultura pop no geral. Então, você já começa as restrições a partir da entrada. Se eu já não posso entrar, quanto mais eu me sentir representado no que está sendo vendido ali dentro. Em determinado momento eu gravei um vídeo que fala sobre 7 quadrinhos antirracistas, e um deles chama muita atenção de muita gente e é de um autor chamado Robson Moura, chamado Pérolas Brancas. E ele fala sobre pequenas falas de pessoas brancas que elas julgam ser naturais, mas são falas racistas. E isso só exemplifica o quanto o racismo é presente na nossa sociedade, e isso tudo faz parte do racismo estrutural que afeta até hoje o sistema. E isso é muito difícil de ser combatido porque está tão naturalizado, as coisas são tão naturalizadas para eles, para as pessoas brancas, quando elas repetem falas, quando elas fazem brincadeiras, quando elas acreditam que, por exemplo, um negro morre na favela e isso é normal.
é considerado uma coisa normal, porque se tá morrendo na favela é porque é bandido, é porque é marginal, mas não é isso. Existe um motivo, existe uma razão histórica para que essas pessoas estejam marginalizadas, para que elas estejam ali, somente ali. Por que não há pessoas negras bem-sucedidas morando em bairros nobres da cidade e não só na periferia? Por que não tem pessoas negras ocupando cargos de diretoria ou gerência ou até mais? Sendo que você tem a maior parte desses cargos ocupados por pessoas brancas. Você vê todas essas representações erradas passadas por gerações na televisão, nas outras mídias, revistas, cinema, internet, e que está sendo combatido tudo isso agora. Isso tudo faz parte de uma engrenagem que gira e que é difícil de combater sem uma resistência muito forte, mas só que a própria população negra está acostumada a viver nesse sistema e ela acaba reproduzindo também esses comportamentos por achar natural, por achar que isso faz parte do dia a dia delas. Eu, como pessoa negra, reproduzi e sei que reproduzi, hoje tento me corrigir o tempo todo para que eu consiga me desconstruir e ser a melhor versão de mim e ser um exemplo para as gerações que vão vir no futuro. Então eu penso nisso, eu penso nas crianças negras que estão vindo por aí e que precisam de um ensino mais engajado, de um ensino que mostre para elas que elas não só combatam o racismo, mas como elas também possam identificar quando isso está acontecendo. Porque se você não identifica, você não sabe combater. E eu acho que isso é o que acontece com a maior parte da população negra no Brasil. Infelizmente, a gente não é ensinado, nem pelos nossos pais, porque nossos pais também não foram ensinados a tal, e isso faz com que a gente acaba ficamos nessa ignorância, sabe? E isso dificulta muito combater esse racismo estrutural que nós temos no sistema como um todo. Eu respondi? Eu falei um monte de coisa. Eu acredito que sim, a gente precisa fortalecer mesmo a cultura afro de todas as formas possíveis. E o mais estranho é que no Brasil, muito do que nós consumimos, não só no Brasil como no mundo, muito do que nós consumimos culturalmente e até mesmo em outras áreas são criações de pessoas negras. Musicalmente falando, a maior parte dos ritmos que fazem sucesso no Brasil foram criados por pessoas negras. Mas só que isso foi embranquecido de alguma maneira, de várias maneiras na verdade. Falando de cabelo, por exemplo, um dread de uma pessoa negra é visto como uma coisa suja e o dread numa pessoa branca é visto como uma coisa descolada. Essa pessoa, ela tá subversiva, ela tá descolada, ela tá muito cool, sabe? E isso é muito errado. Essa visão de apropriação cultural está completamente equivocada, ela não deveria ser dessa forma. Eu não tenho nada contra uma pessoa branca utilizar elementos da cultura afro para si, mas não se apropriar dessa forma. Tornar sujo quando é um negro e ser algo super descolado quando é um branco. Quando um negro está no cargo de diretor, quando um negro está quando um negro está por trás de um roteiro, ele precisa o tempo todo estar reforçando questões antirracistas, porque isso ainda é muito importante e a gente espera um dia poder só criar histórias como a mesma pessoa branca pensa, sabe? Ela vai criar uma história, ela pensa, eu vou criar uma história. Ela nem sempre está pensando, se eu vou colocar o personagem negro, se ele vai ser branco, se ele vai ser... Sabe, ela faz do jeito que ela quer, mas obviamente no subconsciente dela o racismo está ali trabalhando em favorecimento da pessoa branca. Então por isso que a gente tem ali protagonismo branco na maior, nem sei dizer, 90% das produções que nós consumimos. Então, quando uma pessoa negra está por trás disso, ela ainda precisa se pautar em cima disso, e as histórias, as temáticas que são construídas, elas acabam ainda reforçando elementos antirracistas. Dos quadrinhos que eu tenho de exemplo de pessoas negras roteiristas, pelo menos de 10, 8 vão estar ali trabalhando questões raciais, questões de preconceito, de discriminação, ou questões históricas de como que nós chegamos no ponto que estamos. Então, assim, quando que essas mesmas pessoas vão poder trabalhar uma história de amor normal, sabe? Contar uma história de amor, contar uma história como Eu, a Patroa e as Crianças, que trabalha o racismo, mas só que de uma maneira tão leve que você não precisa reforçar ali, tá ali. Então é uma família normal,
que tem os problemas normais como de qualquer outra, e enfim. Só que, obviamente, dentro das pautas da série, por exemplo, tem elementos que vão trabalhar o racismo, tem episódios que vão reforçar os acontecimentos, só que assim, é muito natural. Só que não, a gente ainda precisa reforçar esse elemento. E eu não acho isso, não vejo isso como um problema. Eu vejo um problema se isso nunca terminar. Será que a gente vai ter um ponto de virada? Quantos anos vamos levar para esse ponto de virada acontecer? Levando em consideração que a escravidão foi abolida há mais um pouquinho mais de 100 anos. Então assim, eu fico realmente receoso se eu vou estar vivo para ver esse ponto de virada, mas o que a gente não pode deixar é de continuar lutando. Eu acredito que sim, os coletivos negros eles estão se reforçando e se reunindo acho que muito antes dos acontecimentos dos Estados Unidos e até mesmo os atuais aqui no Brasil. Só que assim, os holofotes eles caem quando alguma tragédia acontece. Isso para mim é um grande problema, porque é necessário uma tragédia para que as pessoas enxerguem pessoas negras, sabe? É necessário que pessoas morram para que nossas vidas tenham relevância. Eu acho que uma das principais coisas que os coletivos fazem é informar. Eles reforçam pautas que às vezes você não vai ver na televisão, que são passadas para escanteio, sabe? Ninguém realmente se importa e acaba que esses coletivos eles trazem essas notícias à tona. Então assim, se você conseguir seguir alguma dessas páginas, já seria uma coisa que causaria um impacto real, sabe? Você vai poder visualizar o que está acontecendo em tempo real e esses coletivos eles trazem isso e a informação transforma. E eu acho que esse é o ponto principal de qualquer coisa. Muito do que acontece até hoje acontece porque nós não somos educados corretamente para poder combater isso, seja nas escolas, seja até mesmo dentro de casa. Eu falo aí agora engloba até as pessoas brancas, que elas não são ensinadas a lutar contra o racismo, porque isso não é só nós negros que temos que lutar contra o racismo, as pessoas brancas também, elas têm um papel muito importante nisso também, porque elas são as causadoras disso tudo, historicamente falando, de herança e histórica. E elas vão ser as pessoas que vão continuar reproduzindo e vão estar numa posição de poder. Eu vou dar um exemplo, acho que muito, para mim foi recente e eu acho que é muito importante e me pegou um pouco. Eu sempre falei de quadrinhos de representatividade negra no Afronerd. E eu tenho uma série de pessoas que me seguem e dentro desses seguidores havia uma pessoa que me seguia, que me segue na verdade até hoje, e assim, há anos. E vê o meu conteúdo, curte, enfim. E uma outra página publicou 5 ou 6 quadrinhos de pautas raciais. Uma página maior do que a minha, em números, só que publicou as mesmas obras que eu já havia falado há, sei lá, 2 anos talvez, ou falando constantemente. E essa mesma pessoa que já me seguia antes mesmo da existência dessa página, que hoje é maior que a minha, escreveu nos comentários que nunca tinha ouvido falar daquelas obras e agradeceu essas pessoas por terem citado aquilo. Então assim, foi necessário que pessoas brancas falassem sobre 5 ou 6 obras de representatividade negra para que outras pessoas brancas enxerguem que aquilo existe, que aquilo é importante e que aquilo é representativo e tudo mais. Para mim esse foi o exemplo máximo do quão o privilégio branco ele tem força e ele é necessário na hora de combater o racismo. Não ser racista não é o suficiente, é necessário ser antirracista, frase da Angela Davis. Eu não consigo criticar nenhum movimento negro que esteja acontecendo nesse momento. Eu acho que não existe um certo ou um errado nesse sentido, porque a gente está brigando por direitos, vidas estão sendo perdidas, não só agora pela questão da doença, que é um grande agravante, mas também pelo racismo. Então assim, a gente vai ficar calado e esperar a pandemia acabar para poder lutar pelos nossos direitos de viver, sabe? De viver. Então é importante esses movimentos acontecerem e eu acho que devem participar as pessoas que se sentem confortáveis para tal. Mas eu não vejo como uma forma errada de manifestação, não vejo. Acredito que elas devam existir, tem que continuar e nós precisamos continuar lutando sim. Ser uma pessoa que sabe que vai ter que lutar de 2 ou 3 ou 4 vezes mais para alcançar o mesmo objetivo que uma pessoa
branca ou privilegiada vai buscar. É viver sabendo que eu posso sair na rua e posso ser enquadrado e até às vezes ser baleado só pelo tom de pele que eu tenho, que eu não sou uma pessoa que está fazendo nada de errado, e só pelo simples fato de eu estar andando na rua, às vezes num horário que para alguns não seja apropriado. Mas ao mesmo tempo, ser uma pessoa negra no Brasil, um jovem negro no Brasil, é mostrar esperança para a próxima geração de pessoas negras, porque a gente continua lutando para viver e eu espero que a luta dessas pessoas e das minhas lutas tenham algum impacto nas vidas negras que vão vir nas próximas gerações. Então é esperança também, é força, é comprometimento, é resistência. Eu acho que isso tudo é ser um jovem negro no Brasil hoje. A nona arte, que é os quadrinhos, é uma arte como qualquer outra. Ela existe há muitos anos e ela é uma plataforma que traz bastante informação. É possível criar muitas histórias e de diversas formas através dos quadrinhos. Então você encontra jornalismo em quadrinhos, você encontra histórias de amor, romances, você encontra histórias de protesto, vocês encontram histórias de ação, histórias fictícias de super-herói, como todo mundo, essas talvez sejam as que as pessoas mais conheçam. E você encontra essas histórias sendo contadas pelas mais diversas vozes possíveis, por pessoas LGBT, por pessoas negras, por pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência ou necessidade especial. Você tem diversos autores contando histórias o tempo todo através da nona arte, que são os quadrinhos. Eu acho que é sempre válido considerar, na hora de você escolher uma leitura, pensar que talvez seja legal explorar a mídia de quadrinhos. A diferença principal dela para um livro tradicional, uma narrativa tradicional, é o fato de ela estar utilizando de figuras para contar essas histórias. E na verdade você tem uma união de duas coisas, de duas linguagens, que é a imagem e o texto. Então, talvez seja até mais interativo, mais dinâmico, mais divertido, mas só que todos os temas são trabalhados dentro dessa mídia. Então, ela pode, desde a criança que está se alfabetizando, que muita gente se alfabetizou com Turma da Mônica e Disney, até as pessoas que estão fazendo aí seus trabalhos de conclusão de curso, tanto em formato de quadrinhos ou usando quadrinhos como fonte de pesquisa. E até mesmo para pessoas que amam um quadrinho como eu e que vão provavelmente envelhecer lendo quadrinhos e gostam dessa mídia para se informar, para se engajar, para se divertir, para se entreter. Eu acho que ele é amplo, como qualquer outra. Então, assim, se você assiste televisão e você encontra na televisão programação de todos os tipos para mais variadas idades, os quadrinhos também te oferecem isso. Se você vai na internet e busca sites que vão te oferecer os mais diversos tipos de entretenimento, o quadrinho também trabalha essas temáticas. Então, assim, é amplo, é uma mídia, como todas as outras. E é válida ser considerado na hora de você escolher alguma coisa assim. Eu fui uma pessoa que eu cresci lendo quadrinhos, mangás, vamos dizer assim. Não por incentivo da família, infelizmente, mas pelo meu próprio gosto pessoal, acho que talvez envolvimento com os amigos na escola. Então eu tenho um gosto e um apreço muito grande por mangás. E eu lia Dragon Ball, lia Yu Yu Hakusho, lia Cavaleiros do Zodíaco. Tem um lugar muito afetivo no meu coração, essas obras, mas eu acho que pelo fato de eu ter amadurecido muito com o tempo, até o meu gosto de leitura amadureceu bastante. Hoje eu tenho novas obras que preencheram o meu coração. E eu acho que um dos pontos principais, uma das obras principais para mim é Maus, que é escrito pelo Art Spiegelman. Eu acho que o Maus é a única obra que já ganhou um Pulitzer, que é um grande prêmio que geralmente não é dado para quadrinhos. E ele trabalha a história do Holocausto. É um relato, na verdade, de uma pessoa que sobreviveu aos campos de concentração de Auschwitz. E você entende, sabe, toda uma questão histórica. Por que alguns judeus se comportam da maneira como se comportam, os traumas que ficam neles, os medos, e também acaba de uma vez por todas com qualquer ideia de que aquilo seja uma coisa irreal.
Até porque eu tive a oportunidade de estar em Auschwitz, então assim, linkou muito o quadrinho com o que eu vi durante a minha viagem. Então assim, foi uma obra que me marcou muito. Além disso, eu acho que tem uma obra nacional que é muito, muito importante também e que entrou pra mim como algo que, sei lá, é um reforço à história, é um reforço à representatividade negra, que é a Angola Janga, que é uma obra escrita por Marcelo de Salete, que é um autor negro que já foi premiado pelo mundo aí e foi republicado em por mais de 50 línguas, se não me engano. Ele ganhou todos os prêmios importantes, tanto de literários e de quadrinhos. E ele conta a história de Zumbi dos Palmares e ele trabalhou para criar essa obra 11 ou 12 anos de pesquisa. Então assim, ele não fez uma obra para ser um mero entretenimento, ele fez realmente uma obra para marcar a história e para realmente reeducar, porque o que nós aprendemos na escola, às vezes mal aprendemos sobre as personalidades negras importantes da história. Então assim, Angola Janga ele é uma obra que ficou marcada também para mim, foi publicada em 2018 e segue aí como uma das mais importantes do Brasil atualmente. E eu acho que por fim, fechar aí com 3, também é uma obra de representatividade negra e mais popular, que é a Graphic MSP do Jeremias. Para quem não sabe, a Maurício de Souza Produções ela criou um selo diferenciado de quadrinhos, que não é a Turma da Mônica tradicional, onde eles usam personagens da Turma da Mônica para contar histórias diferentes, com autores diferentes, não é o Maurício de Souza por trás de todas as histórias, são outros autores e outros ilustradores. Então é uma oportunidade de ver os personagens da Turma da Mônica que muita gente cresceu lendo, com outros traços, com outra roupagem, só que sem perder a essência, só que trabalhando temas muito importantes em pelo menos algumas das Graphic MSP. E aqui eu estou falando é Jeremias Pele, e ela trabalha justamente a descoberta do racismo por uma criança negra. Quando ela foi publicada em 2017, se não me engano, ele foi o livro mais vendido do Brasil durante os pelo menos 2 ou 3 meses que ele foi publicado. E isso foi muito importante. Foi muito importante porque é uma história que precisava ser contada e que teve um alcance de várias pessoas, que mais pessoas pudessem entender a importância de se combater o racismo e ver como isso impacta na vida de uma criança, desde cedo, sabe? A criança é afetada diretamente pelos efeitos do sistema que é racista. Então, desde as brincadeiras, as piadinhas, até mesmo o racismo direto. A história ela é muito objetiva e ela é muito bonita também. Então, eu acho que é muito válido. Eu acho que das Graphic MSP ela é a única que tem um final que eu não posso dizer que é um final feliz, mas é um final real, como que as coisas realmente são, mas eu acho que vale vocês lerem, quem quiser. Acredito que para que vocês possam ser antirracistas é necessário que vocês se informem cada vez mais e principalmente se informem por mídias pretas, porque ninguém vai falar melhor sobre o que é racismo e como isso impacta a vida de uma pessoa que uma pessoa preta. Então sigam, acompanhem, conversem com pessoas pretas e tentem entender o que acontece na vida delas. Conversem sobre isso e dialoguem sobre isso para poder aprender cada vez mais. Não se posicionem como conhecedores das pautas raciais perante uma pessoa negra, porque você não viveu, você pode ter lido 1000 notícias, você pode ter lido diversos livros, mas você nunca vai saber o que é sentir o que acontece de verdade na pele de uma pessoa preta. Então, acho que o principal hoje, e como eu falei em outro momento, é se informar, e você se informar por pessoas pretas sobre isso, eu acho que é o melhor caminho para você chegar num ponto antirracista.